Obrigado, amiga, pela oportunidade. Obrigado aos amigos espirituais dessa casa que nos dão a oportunidade da reflexão. Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre o tema reprogramação mental. Reprogramação mental. Nós tivemos com certeza muitas e muitas reencarnações. Ainda vamos ter tantas outras e não sabemos quantas. Mas o fato é que em cada reencarnação, a nossa alma, ela adquire uma certa personalidade. Em cada reencarnação, nós vamos adquirir uma certa personalidade. Então, a minha personalidade dessa vida não é idêntica às personalidades que eu tive em outras vidas. E em cada reencarnação, essa personalidade que nós temos, ela apresenta características, traços e comportamentos que definem o que nós somos hoje. Então, a minha personalidade de agora, ela é definida por características, por traços e comportamentos. E como que nós expressamos essa personalidade? Nós expressamos por ações, passividade ou violência, tolerância ou preconceito, ansiedade ou calma. Nós expressamos essa personalidade através de pensamentos pessimistas ou otimistas, pensamentos bons ou ruins. Nós expressamos essa personalidade através de linguagem, xingamentos ou palavras de apoio, verdades ou mentiras. E a personalidade que eu tenho agora, ela sofre muita influência do meio em que nós vivemos. Pense, a educação recebida pelos pais, quanto influenciou o que nós somos, os traumas que nós sofremos na infância, na adolescência. Irmãos, e olha agora, para entrarmos no nosso tema, e essa personalidade sofre profunda influência das nossas vidas passadas, das outras personalidades que eu tive em outras vidas e eu não lembro. Apesar de eu não lembrar o que eu fui em outras vidas, aquelas minhas tendências não trabalhadas, elas continuam dentro de mim, no meu subconsciente. Apesar de não lembrar, elas estão lá, me influenciando. Assim, o homem preconceituoso, intolerante e violento que eu fui no passado, ainda existe dentro de mim. E sabe de uma coisa, irmãos? Essas personalidades de outras vidas, elas decidem, elas agem, elas pensam e elas escolhem por mim. Olha como é forte isso. Às vezes as minhas escolhas de agora, as minhas ações, os meus pensamentos estão sendo guiados por aquilo que eu fui em outras vidas e eu não lembro. E sabe quando geralmente são essas personalidades do passado? Sabe quando elas se manifestam? Sabe quando elas estão agindo por mim e eu não tenho consciência disto? Nas situações de desequilíbrios, nas situações inusitadas, nas situações em que eu sou recrutado a dar uma resposta rápida que eu não esperava.
nas alterações hormonais, nos estados de desequilíbrio, nas situações em que eu sou obrigado a dar uma resposta inesperada. Geralmente quem responde por mim são as minhas vidas passadas. Vamos pensar em cima de exemplos? Frequentemente reajo com agressões e xingamentos quando sou contrariado. Pode ser o resquício do homem violento, do guerreiro, do soldado que eu fui em outra vida, que respondia tudo com truculência. Menosprezo os direitos de igualdade das mulheres. Pode ser o resquício do homem machista que eu fui em outra vida. Estou acostumado a roubar pequenas coisas no meu local de trabalho. Pode ser resquício da minha personalidade corrupta de outras vidas. Essas personalidades vão se manifestar e nós não temos, muitas vezes, consciência disso. E, queridos irmãos, o interessante nessa história toda é que isso ocorre conosco e com as pessoas que nós convivemos em família. Às vezes a discussão que eu estou tendo com o esposo, com a esposa, com os pais, com os filhos, não estou conversando com o eu dele de agora. Estou conversando com as tendências do passado e com as minhas também. Às vezes são dois estranhos tentando dialogar naquele momento de desequilíbrio, naquele momento de discussão no lar. Eu estou tentando conversar com um estranho, que eu não sei quem é, e ele também não lembra quem é. Pega nas discussões. Geralmente, nós nos transformamos, nós deixamos vir à tona tudo as nossas emoções, os nossos julgamentos, as nossas tendências do passado. Somos como se fossem dois fios desencapados. Se um encosta no outro, curto-circuito. E se a gente tivesse nesses momentos o equilíbrio para pensar o seguinte: nesse momento, aonde o outro está desequilibrado, não há condições do diálogo sincero e construtivo. Só há agressões. Seria interessante nesse momento a caridade do silêncio, que espera o tempo para poder que as coisas sejam dialogadas ao nível da razão, porque naquele momento ninguém está entendendo o que o outro quer dizer. É necessário se afastar e esperar. E muitos de nós, às vezes nós queremos avaliar o que o outro é, ou julgar o outro, justamente no estado de desequilíbrio. Às vezes nós ficamos avaliando que o outro foi cruel, que ele falou aquilo, que ele fez aquilo, nesse momento de desequilíbrio. Mas às vezes o que aconteceu não foi o eu dele de agora, não foi aquela pessoa diferente que ele quer ser. Aquilo que refletiu foi o passado dele. Momento das nossas avaliações, os nossos, entre aspas, julgamentos, é analisar o outro quando ele está de posse do seu equilíbrio. E a gente percebe que esse passado vem, principalmente naquelas pessoas que, quando elas estão equilibradas, são aquelas pessoas calmas, compreensivas. Você fala: nossa, que paciência tem essa pessoa. E de repente, ela toma umas atitudes, ela explode. Você fala: não acredito que essa pessoa fez isso. Não acredito que essa pessoa falou isso, teve esse comportamento. É o passado que vem à tona.
Às vezes a gente está sufocando tudo isto, e ele nesses momentos, ele explode e manifesta nas situações inusitadas que nós passamos. Só que, irmãos, a mudança do outro pertence a ele. O que pertence a mim é a minha transformação. A transformação do outro é dele. O foco de cada um de nós é tentar perceber quando que o nosso passado está tentando escolher por mim. Quando que o meu passado está tentando agir por mim. Esse é o nosso foco. E todos nós já sabemos, de maneira relativa, já diferenciar o mal do bem. Nós já sabemos de maneira relativa, não absoluta, o que é bom, o que é ruim. O foco é, nos momentos em que eu me pego desequilibrado, com as emoções alteradas, parar. Pare e respire, porque no calor do momento existe uma chance enorme de quem irá responder àquela situação é o meu passado. Na batida do carro, na discussão com o marido ou com a esposa, no grito dos filhos, na agressão dos pais. Parar e respirar, tomar as rédeas da situação, para que quem irá responder àquele ocorrido seja o meu eu do presente, o homem diferente que eu quero ser, essa pessoa que quer dar passos melhores nesta vida. Queridos, olha que interessante que a ciência descobriu, que está extremamente relacionada com isso. Isso é novo demais. A ciência descobriu que nós temos uma área do cérebro que é chamada de sistema reticular ativador ascendente. Não importa o nome. O fato é que essa área do nosso cérebro, ela faz você focar naquilo que te interessa. Ela faz você perceber as coisas do meio. Porque ver é diferente de perceber. Ver são o que os meus olhos estão captando. Perceber é aquilo que eu estou focando a minha atenção. Por exemplo, lá no fundo eu estou vendo que tem um relógio e tem 2 ventiladores. Agora, quer ver eu perceber? Eu estou percebendo que o relógio está marcando 8h18. Antes eu vi que tinha um relógio, mas quando eu foquei, eu percebi a hora que ele tem. Essa área do cérebro, ela vai fazer a gente focar naquilo que ela entende que é importante para nós. Aonde que nós estamos colocando as nossas preferências, os nossos comportamentos. E ela faz isso sem a gente ter consciência. Você quer ver? Você está num boteco, num restaurante, conversando com alguém. E tem uma banda de música tocando muito alto. As pessoas estão conversando muito alta. E você não consegue ouvir direito o que a pessoa está falando para você. Você já começa a fazer leitura labial. Só que vai passando o tempo, aquele assunto vai te interessando. Você começa a perceber que aquele assunto te interessa muito. Com o passar do tempo, parece que o barulho, ele vai diminuindo e você ouve melhor. O barulho não diminuiu. Essa área do cérebro fez você focar naquilo que ela percebeu que te interessa. Você quer ver? É parecido. Como que ela faz isso? Ela faz isso por amostragem. Se ela percebe onde você está colocando o teu foco, os teus desejos, o teu comportamento, ela sabe que aquilo é importante. Gente, sabe quem descobriu isso e usa isso contra nós para vender? As redes sociais.
Vai no teu celular e procura geladeira. Procura geladeira e assiste lá um comercial de geladeira. Prepare-se a semana inteira. O que vai aparecer para você no Facebook e Instagram? Geladeira que não acaba mais. O algoritmo percebeu. Aquilo é importante para você. Você está afim. Você é um possível consumidor. Essa área do cérebro é a mesma coisa. Você quer ver como é que ela trabalha? O teu sonho é ter um carro vermelho. Nossa, Aldo, desde criança o meu sonho é ter um carro vermelho. Um dia eu vou conseguir ter um carro vermelho. Aldo, já comecei a juntar o dinheiro para ter um carro vermelho, estou quase conseguindo comprar o carro vermelho. Sai na rua. Só tem carro vermelho? Nossa, como aumentou a quantidade de carro vermelho? Aumentou a quantidade? Não. Ela percebeu que carro vermelho é importante para você. Você estava colocando os teus pensamentos, teus desejos no carro vermelho. Ela faz você focar. Irmãos, olha como nós podemos extrapolar isso para o nosso crescimento espiritual. Olha como é que nós podemos extrapolar isso. Vícios. Procuro constantemente o álcool, cigarro e outras drogas. Mostrei para minha área cerebral que isso é importante para mim. Quando eu saio na rua, o que ela vai fazer com que eu foque? As pessoas que estão bebendo, fumando ou usando as drogas, fazendo com que aumente a minha vontade de consumir. Sexualidade desequilibrada. Condicionei a minha mente para tudo aquilo que tenha relação com pornografia, sensualidade, nudismo e sexo. Quando saio na rua, a minha mente vai fazer com que eu foque nas silhuetas dos corpos, nos decotes, aumentando o meu desejo da sexualidade, da satisfação sexual sem controle. Nas fofocas, estou acostumada a perceber os defeitos dos outros e a divulgá-los. Mostrei para essa área que isso é importante para mim. Quando eu estou numa roda de pessoas e eu sei alguma coisa que o outro fez de errado, nossa, se eu não falar o que eu sei da cagada do outro, parece que eu vou ter um troço. Eu tenho que falar, senão parece que eu vou morrer. E depois que eu falo o que eu sei do outro, nossa, eu tenho um alívio tão grande, me dá até uma sensação de bem-estar por ter falado mal do outro. Nas discussões com a esposa ou com o marido, só fico pensando nos erros dele, só fico pensando nas injustiças sofridas, nos erros cometidos pelo parceiro, me coloco sempre como vítima, eu sou infeliz por culpa dele. O que eu condicionei a minha mente? A só dar valor e perceber as coisas erradas. Chega em casa, ele pode ter feito 100 coisas certas, 100 coisas certas, mas a minha mente só vai focar no único erro que ele cometeu. Acertou 100, mas errou 1. Eu vou espizinhar no 1 que ele cometeu, porque a minha mente não dá bola para os acertos, ela quer achar os erros. Sou uma pessoa que fico somente pensando em coisas negativas, coisas ruins. Os meus pensamentos são pensamentos de sintonias baixas. Eu mostrei para minha mente que a minha preferência é focar nas coisas ruins. Estou assistindo lá o programa da televisão que só fala sobre violência, só falta escorrer o sangue da televisão. Condicionei para minha cabeça que ela vai me focar coisas negativas. Está lá o meu dia a dia, está tudo uma droga, olha que violência, olha isso, olha a política, olha o outro, assassinato, roubo. Só que eu passei meu dia a dia, estava lá o sol magnífico, estava lá o passarinho, estava lá as flores, estava a nuvem, mas a minha mente
não foi treinada para perceber toda essa beleza. Aí eu tenho a visita da depressão, eu tenho a visita da ansiedade, eu tenho desestímulos, por quê? Eu mostrei para minha mente que é isso que eu quero. Meus irmãos, e como nós podemos dessensibilizar essa área para conseguirmos vencer a nós mesmos? O que nós podemos fazer para a gente conseguir mudar essa área, essas preferências? Mostrar para essa área do cérebro que eu não quero mais geladeira. Eu não quero mais geladeira. Eu quero agora é fogão. Então, se eu não quero geladeira, para de acessar geladeira. Porque na hora que aparecer geladeira no Instagram e você passa rapidamente, você não para mais em geladeira, você passa para outra imagem, ele percebe. Ele não está mais afim de geladeira. Então vamos mudar. Vamos mostrar que eu não quero mais geladeira. Nos vícios, ficando longe de pessoas e situações que consomem e me incentivam a usar, evitando no começo bares, rodas de amigo, festas, para que eu tenha o controle sobre isso. Na sexualidade desequilibrada, não dar atenção na rua para tudo que tenha relação com sexualidade, desviando os olhos dos decotes, das silhuetas, evitando a pornografia. Nas fofocas, me vigiar constantemente, para que quando venha na minha mente o desejo de falar algo ruim de alguém, que eu não faça. Na minha convivência no lar, focar nos acertos e nas qualidades daqueles que vivem comigo. Nos acertos e nas qualidades, não dando tanta atenção aos erros, porque todos nós estamos em construção, e se todos nós estamos em construção, todos nós vamos errar. Na situação de pensamentos negativos, quando vier os pensamentos negativos, trocar esses pensamentos por coisas boas. Pense em coisas boas, pense em coisas que te motivam, para que a área cerebral perceba que ela vai começar a focar as pequenas coisas da vida, aquilo que te coloca para frente, aquilo que ajuda na sua evolução espiritual. Precisamos mostrar para o cérebro, não é mais geladeira, é fogão que eu quero. Eu quero mudar esse padrão. E quando eu mudo o padrão, eu mudo o foco da minha vida. Agora, irmãos, como que nós vamos conseguir fazer essa reprogramação mental? Como que nós vamos conseguir fazer essa reprogramação? Nós vamos conseguir fazer isso contratando um programador. Nós temos que contratar um programador para fazer esta reprogramação mental. Amigos, e quem é esse programador? Quem é esse programador? Dá vontade de falar que é Jesus, não é? Mas não é Jesus. Os ensinamentos de Jesus é o código que eu devo inserir. Os ensinamentos de Jesus é o código que eu devo inserir. Mas qual é a única pessoa que pode me reprogramar mentalmente? A única, eu mesmo. Precisamente a minha vontade. O reprogramador é a minha vontade. Se não tivermos o concurso da vontade verdadeira, sincera, nossas investidas serão infrutíferas. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz assim nesse livro: a nossa mente, ela tem vários gabinetes. Gabinetes da inteligência, gabinetes da imaginação, gabinete da interação social, vários gabinetes. Mas ele fala assim, todos esses gabinetes da mente, eles são gerenciados por uma diretoria. E quem é a diretoria que dirige todas as outras áreas da mente? É a vontade. Sem o concurso da vontade, nós não mudamos nada. Ai, Aldo, eu sei que eu preciso parar de beber, já está em excesso demais. Eu falei com a boca, eu falei com a razão.
mas eu não falei com o meu espírito. Sabe por quê? Eu preciso parar de beber, mas lá no fundo, sabe lá no fundo? Lá no fundo que eu escondo de todo mundo, ninguém sabe. Lá no fundo, eu adoro beber. Me dá prazer. Eu adoro. Ou seja, não houve o concurso verdadeiro da vontade. O código não foi alterado. Aldo, sei que preciso me equilibrar sexualmente. Falei com a boca, falei que eu sei com a razão. Mas lá no fundo, Aldo, lá no fundo escondido, eu adoro pornografia. O código não foi alterado. Não houve o concurso verdadeiro da vontade. E quando, irmãos, nós decidirmos colocar a vontade para gerenciar as nossas transformações, vai ser a maior luta espiritual que você já teve em qualquer reencarnação. A luta consigo mesmo. A luta consigo mesmo. Colocar a vontade para dirigir as nossas, mudar o foco espiritual, nos reprogramar, é uma das maiores lutas que qualquer espírito enfrentará. Gente, chega a ser comparado os sintomas dessa mudança às abstinências das drogas. A abstinência das drogas. Na hora que eu vou mudar tudo que eu sei que eu preciso, o que eu quero, está na hora, vai ser uma loucura. Eu vou ter a visita da tristeza, vai ter sofrimento, vai ter mudança de humor, vai até a visita da depressão. Porque tudo isso que eu fazia trazia, de certa forma, uma forma de felicidade e prazer irreal, fictício. E modificar isso vai mexer com o meu interior. É mais ou menos assim. A pessoa tomou café com açúcar a vida inteira. E agora ela, por causa da diabetes, ela tem que tomar café sem açúcar. Quando ela coloca na boca pela primeira vez café sem açúcar, o que ela fala? Não vou conseguir. Eu prefiro nem beber café mais. Mas ela insiste. O que o cérebro reconhece? Que o paladar mudou. Ele aceita. Hoje quem toma café sem açúcar não se vê mais colocando açúcar no café. É a pessoa que tomava vinho docinho, suave. Aí como é docinho, parece suco de uva. Aí vai na casa de um parente, ele só toma vinho seco. E você vai ter que tomar vinho seco. Você toma vinho seco pela primeira vez, parece que você mordeu um caju verde, de tão ruim que é. Mas a pessoa insiste. Aí o cérebro reprograma, esse paladar tá legal. A pessoa que toma vinho seco hoje não se vê mais tomando vinho suave. Tudo é uma questão de luta e tentativa. Não desistir. E à medida, irmãos, que eu vou fazendo essas transformações verdadeiras, sabe o que acontece? A minha sintonia do meu espírito muda, a minha vibração muda, porque se eu estou na melhoria do que eu sou, eu estou me melhorando de maneira vibratória, a minha sintonia se torna melhor, eu começo a me sintonizar mais com a sintonia de Deus. Eu começo a me sintonizar de maneira mais sutil, frequente, com aqueles que querem me ajudar, os espíritos do bem. Se a minha sintonia muda, eu tenho mais auxílio daqueles que querem me ajudar, eu consigo dar passos maiores. Os irmãozinhos que estavam me acorrentando, puxando para trás, os irmãozinhos menos esclarecidos, que estavam colocando obstáculos na minha jornada, fica difícil deles me acessarem, porque eu mudei a vibração e eles não têm mais acesso. E à medida que eu vou me modificando, eu vou colhendo frutos dessa mudança. Visita da felicidade. Sabe aquela felicidade de passar na rua, ver uma flor, ver uma criança brincando? É uma riqueza que te preenche. Sabe aquela paz que o mundo lá fora está acabando, está um caos lá fora, a minha vida está um caos aqui fora, mas lá dentro eu tenho controle de mim mesmo, eu sei o porquê e principalmente para que tudo isso está acontecendo.
um caminho sem volta, um caminho sem volta para minha evolução espiritual. E sabe qual será o maior fruto que nós vamos colher? Porque se eu transmutar nessa reencarnação, me transformar num homem melhor, eu criei uma personalidade melhor. Na minha próxima reencarnação, quem que vai falar por mim na minha próxima reencarnação? Quem que vai escolher por mim? Quem que vai colocar pensamentos na minha cabeça? Esse homem melhor que eu me tornei. E se esse homem de hoje é melhor, os pensamentos, as ações, as influências dessa vida sobre a outra vida serão melhores. Eu plantei sementes melhores, eu vou colher frutos melhores. É semelhante ao aluno que se dedicou, que fez a tarefa, que estudou, passou de ano. Não tem que repetir novamente toda a série novamente. Não tem que passar pelos mesmos desafios, mesmos problemas. Ele vai para uma outra série. Novas lições serão oferecidas. Obrigado, irmãos, pela paciência de vocês.